Estamos juntos a partir de agora com mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 16 dessa terceira temporada, que aliás eu tô amando fazer essa terceira temporada, ainda que eu esteja em confinamento, em isolamento, ainda que eu esteja trabalhando de maneira remota com a produção aqui do programa, mas claro, em momento nenhum a gente vai parar de fazer, em momento nenhum a gente vai perder esse ânimo, em momento nenhum a gente vai perder essa energia, porque eu tô aqui por você que tá aí do outro lado. Você que é o meu melhor parceiro, a minha melhor audiência, muito obrigado por estar aqui comigo. Participe com a gente através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá, como eu sempre digo, né, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu vou ter sempre o maior prazer em responder. Outra forma de você participar com a gente é através do site da USBR TV, que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. Lá você vai encontrar edições anteriores aqui do Trago Verdades, também toda a programação do canal, essa TV que é feita para os brasileiros que moram no exterior, que aliás eu tenho o maior orgulho em participar, o maior orgulho de fazer parte desse elenco de estrelas e aliás de profissionais super competentes. Então você entra lá no site da USBR TV e lá você encontra outras informações e outras maneiras de participar aqui com a gente do nosso Trago Verdade. Minha gente, o programa de hoje tá incrível, olha. A gente vai falar sobre o sucesso da série Sob Pressão, que teve aí um episódio especial, que foi o Plantão Covid. Todo mundo comentou nas redes sociais e, claro, eu vou trazer aqui o que eu achei, o meu ponto de vista, vou falar para vocês sobre a minha percepção, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, ainda da pandemia. Como eu sempre falo, a pandemia não passou. Quem puder, fique em casa e quem precisa sair em caso de urgência, de extrema urgência, use máscara, use também álcool gel, lave bem as mãos e mantenha-se cuidado. Eu cuido de mim, você cuida de você e a gente cuida do mundo. Seguindo aqui o programa de hoje, a gente tem ainda o que deu errado na Dança dos Famosos, que até agora ninguém comenta nada, o clima tá bem morno. O que será que tá acontecendo nos bastidores da Dança dos Famosos? E tem também muita história, assim, mal contada nos bastidores do SBT. Um elenco de estrelas está deixando a emissora, está sendo desligado da emissora. Será que a emissora está em crise? A gente vai falar sobre isso. Olha, tem muito mais coisa que eu separei aqui pro nosso Trago Verdade dessa semana. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, na sequência, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí. A gente começa o programa falando sobre um assunto que eu tomei conhecimento nessa semana, aliás, eu e todo mundo, né? E que eu não gosto nada de ler, porque fala sobre demissão, desligamento. Nesse período de pandemia, nesse momento tão sensível, tão delicado que a gente está vivendo, ficar desempregado é uma situação assim muito triste, né? Então, o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, anunciou nessa semana o desligamento da Lívia Andrade, que estava no comando do programa Fofocalizando, aquele programa péssimo e que acabou ficando fora do ar na pandemia. Aliás, a Lívia também fazia o Jogo dos Pontinhos no Silvio Santos, não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa. A Lívia, inclusive, para mim, foi uma das maiores surpresas, né? Porque ela era uma queridinha do Silvio, o pessoal da emissora adorava e tudo, mas pode ser que ainda volte, viu, gente? Junto com ela também foram desligados o Leão Lobo, que trabalhava nesse programa de fofoca, e a Mama Brusqueta, que, aliás, foi uma das personagens dessa história toda que mais me chamou a atenção, porque a Mama, gente, é o personagem, né, a gente sabe, mas o ator que interpreta a Mama, ele tem 71 anos e ele está se tratando contra um câncer, está se tratando de um câncer na garganta, e que o SBT, através de nota, informou que vai manter o plano de saúde da Mama Brusqueta para ela continuar se tratando, mas também não informou o prazo. Isso preocupa muito a gente, porque não só pela idade, né, mas preocupa por conta dos rumos que o entretenimento está tomando diante dessa crise que a pandemia acabou trazendo, a pandemia do novo coronavírus. Então, assim, o SBT passa por um período muito delicado, da programação, da audiência, agora um investimento grande que fez no esporte também, esse dinheiro faz diferença no fechamento das contas, então o Grupo Silvio Santos passa por um momento bastante difícil. Antes do anúncio desses três que eu falei aqui, também na semana passada,
já havia sido anunciado o desligamento do Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. Aliás, um grande desperdício, porque o cara é muito talentoso, ele é uma das referências do jornalismo de entretenimento, mandou muito bem no Conexão, e a direção do SBT alega que o programa tem custos muito, muito altos e que não dava para continuar mantendo um programa e que o retorno da publicidade era muito pequeno. É um caso a pensar, né? Porque o Cabrini, além de ser um profissional exemplar, ele traz sempre assim uma visão bem diferenciada sobre as suas pautas, sobre os seus assuntos. Isso tudo continua preocupando bastante. Além do Cabrini, teve a Raquel Sherazade, do Jornal do SBT, e a Maísa, que também não renovou o seu contrato. Aliás, a Maísa já está com seus planos, né? Ela vai gravar mais, acho que se não me engano, 2 ou 3 programas da Maísa no SBT, depois ela se desliga de vez, mas isso tudo, gente, não é uma coisa boa. Nesse turbilhão de acontecimentos que nosso planeta está passando e que tem afetado os vários setores, né? O entretenimento, a música, a cultura, são, eu acho que no meu ponto de vista, assim, a gente já sabe disso, né? São os setores que vão demorar mais para voltar. A Globo, por exemplo, tem forçado uma barra para poder trazer de volta um pouco daquele brilho, aliás, para não deixar o brilho apagar com as suas produções, para não deixar aquela chama se apagar, a chama da produção, mas o SBT está passando por uma crise bastante complicada e a gente espera que isso se resolva o mais rápido possível. A gente vai assistir agora um depoimento da Mama Brusqueta falando como ela recebeu a notícia sobre o seu desligamento e como foi para ela saber que a partir de agora não faz mais parte do quadro de funcionários do SBT. Hoje, dia 7 de outubro, às 4h15, 4h20, fiz uma reunião, videoconferência com alguns diretores do SBT e fui informada que eu estava sendo desligada por motivos de não só da pandemia, mas também de contenção de despesas do SBT. Compreendi tudo o que estava acontecendo e mesmo com o coraçãozinho um pouco assim triste, aceitei que era o que tinha para hoje. Quero agradecer todos os diretores, os faxineiros, os câmeras, os colaboradores, os patrocinadores, os cabeleireiros, maquiadores, o pessoal da comida, todo mundo que me deu 4 anos de absoluta mordomia. Então é isso. Eu estou um pouquinho triste? Estou. Tenho esperança de voltar? Tenho. Porque pode ser que daqui a alguns meses tudo isso tenha terminado e eu consiga voltar segundo o que eles mesmos me disseram. Há essa possibilidade. Vamos esperar passar o tempo e mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo. Um grande beijo para vocês e que Deus nos ajude, tá? E espero que todos os meus companheiros que também foram desligados comigo consigam batalhar, como eu vou batalhar agora, uma recolocação em algum outro lugar. Um beijo. Tchau. Pois é um depoimento assim que faz a gente pensar um pouco, não só por causa da idade, mas pelo profissional, né? Todo mundo tem suas contas para pagar, todo mundo tem seus boletos, todo mundo tem suas responsabilidades e ficar assim agora, desamparado nesse momento, é bem complicado. Olha, gente, a notícia boa, diante disso tudo, é que a Mama Brusqueta foi contratada pelo programa Melhor da Tarde, da Band, apresentado pela Kátia Fonseca, e eu achei isso assim incrível, porque a Kátia sempre foi muito parceira da Mama, desde a TV Gazeta, então assim, elas são muito amigas, estão muito entrosadas, eu acho isso legal, e a Mama vai fazer algumas participações no Melhor da Tarde. Parabéns aí pro Rodrigo, pra Kátia, aliás, eles estão mandando muito bem, eu acho que o programa está mantendo assim um nível bem satisfatório nas tardes da TV aberta, e a gente precisa disso. Então eu sempre ressalto aqui quando dá certo e quando dá errado, mas nesse caso o Melhor da Tarde está se reinventando, está se recuperando. O período em que a Kátia teve no isolamento, em casa, apresentando o programa de casa, eu acho que foi assim fundamental para essa reviravolta do programa, que voltou com força total. Então, vocês têm aí o meu apoio e eu acho que é daí para frente que as coisas precisam funcionar. E parabéns ao Rodrigo Ricol, o diretor, e para a Kátia também pelo convite
feito pra mama, e eu acho que é assim que a TV funciona. A televisão é parceria, né, gente? Bom, seguindo aqui, Ana Maria Braga voltou pro Mais Você. Aliás, uma notícia muito boa, porque um desperdício enorme deixar Ana Maria Braga presa no Encontro, né? O Encontro, que é um programa que, na minha opinião, está completamente desgastado, completamente defasado, deu aí esses quase 6 meses, né? Quase 5 meses, mais ou menos, de oportunidade para Ana Maria poder fazer um quadro ali muito do medíocre. E agora a Ana Maria voltou com o Mais Você. E essa volta da Ana Maria pro Mais Você, né, com direito ao Louro José, foi marcada por um momento em que a Ana acabou fazendo uma viagem no tempo. Ela foi até o ano de 1999 e resgatou aquele cabelo que ela usava espanadinho para cima, né? As luvinhas que ela explicou que era por causa do tratamento de pele. E esse momento também, gente, marca a volta da Ana Maria para São Paulo, porque ela passou um período, aliás, ela até disse no programa que foram 12 anos morando no Rio de Janeiro, na verdade entre Rio e São Paulo, e que agora ela está de volta para São Paulo no mês em que o programa completa 21 anos no ar. É fundamental que o Mais Você continue. O Mais Você é um programa que trouxe para a grade da TV Globo essa coisa da essência que tinha antigamente no TV Mulher, que era apresentado pela Marília Gabriela, enfim, outras famosas também apresentaram, mas essa essência do entretenimento com contato, com uma coisa mais humana, menos teatral, menos grande produção, e Ana Maria resgatou isso na Globo, trouxe da Record, né, que ela já fazia o Note a Note, e aí o Mais Você completa 21 anos. Vida longa ao Mais Você, até quando Ana Maria puder apresentar o programa, porque eu acho que ela faz parte da história da televisão. Afinal de contas, manter um programa no ar durante 21 anos é um desafio gigante. E olha, gente, eu posso dizer aqui que tem emissora por assinatura de olho na Ana Maria, viu? Eu acho que em breve a gente vai ter novidades aí, porque Ana Maria agora em São Paulo, fazendo o programa de casa, com outro tipo de estrutura, eu acho que deixa a Ana um pouco mais leve, mais livre. E tem emissora, sim, de olho na Ana Maria Braga. Então, atenção, hein? Vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos. Bom, gente, a gente viu aí também, nessa semana, uma matéria, aliás, foi no domingo, né, passado, e que foi uma matéria que me fez refletir bastante. No momento em que o Rio de Janeiro tem, pra vocês terem uma ideia, eu até cheguei a anotar aqui, porque os números assustam muito, são 19.222 mortes por causa do coronavírus e 282.080 casos. Isso, gente, faz a gente abrir um pouco os olhos a respeito do que está acontecendo ao nosso redor. Mas, além de usar máscara, que é muito importante, além de fazer a higienização com álcool gel, que também é muito importante, além de tomar todos os cuidados, que a gente sabe que também são muito importantes, a gente precisa ver o que está acontecendo depois da doença. E a cantora Joelma contou no Fantástico as consequências da Covid. Ela teve Covid no mês de julho, ela foi diagnosticada, testou positivo para Covid no mês de julho, já se curou, mas os efeitos, gente, são assim bastante preocupantes. A Joelma, ela contou na entrevista para o Fantástico que, apesar de ter sido curada tecnicamente, ela teve a sua visão e a sua memória afetadas. Então, assim, ela às vezes tem dificuldade de reconhecer as pessoas, de formar frases, criou uma espécie de distúrbio, de perturbação no que é chamado de síndrome pós-Covid. Além disso, também teve comprometimento do olfato do paladar. Além disso, também problemas na estética. A Joelma, ela disse que ela engordou um pouco, ela inchou um pouco. Isso tudo, gente, por conta das consequências da Covid-19. Então, apesar de curada, aliás, a Joelma disse que ficou 60 dias de cama, né? E que foram dias, assim, muito complicados para ela. Então, apesar disso tudo, a gente ainda está muito
muito inexperiente. A gente deu pequenos avanços, né? A ciência deu pequenos avanços em relação ao conhecimento desse vírus, ao que ele é capaz de fazer, mas ainda temos muito, mas muito mesmo o que aprender com essa pandemia toda, viu? A Joelma agora ela tá melhor, né? A gente sabe que ela tá se recuperando. Aliás, ela já fez lives maravilhosas, participou nessa semana de uma live no TVZ do Multishow, apresentado pela Alexa. Abrindo só um parênteses aqui, a Alexa agora está vestida no TVZ, né? Porque nas primeiras... O TVZ é um programa de música, para quem não sabe, mas nas primeiras apresentações, aparições dela no programa dessa temporada, ela estava praticamente nua, né? Então acho que alguém teve o bom senso de avisar para a Alexa que o programa não é um programa erótico, é um programa de música, de clipe. Bons tempos da MTV, bons tempos dos VJs. Mas fechando parênteses, voltando para a Joelma, ela tá bem, tá se recuperando, né? Tá com toda a força que a Joelma tem. Mas isso tudo, gente, vale para a gente poder ficar mais atento a respeito sobre a complexidade da Covid. Não é uma brincadeira, não é mais uma gripezinha, não é mais uma doença qualquer. É um vírus, é uma pandemia mundial. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se prevenir. E caso algumas pessoas já estejam contaminadas, ou você conheça alguém que esteja contaminado, procure saber com o médico as fases de tratamento, porque é muito importante, se eu não me engano são 3 fases, é importante se cuidar e é importante se permitir nesse momento também e ter a humildade de auxiliar na busca pelas informações, né, dos profissionais, porque assim, não existe diagnóstico completo, não existe um conhecimento ainda concreto. Está todo mundo tentando sobreviver no meio dessa pandemia, que ainda não passou, mas vai passar. Hoje estreia aqui no Trago Verdades o nosso quadro de entrevistas. Por causa da pandemia, a gente está fazendo as entrevistas de forma remota, né, através de videochamada, mas em breve, e assim que tudo for normalizado dentro do nosso planeta, porque a gente ainda está vivendo uma grande confusão, a gente vai visitar as pessoas e receber os nossos convidados. Por enquanto, é tudo de maneira virtual. E quem eu recebo hoje é um cara que é um gênio, acho que ele é um dos melhores da geração. E eu tô falando dele que é ator, roteirista, humorista e agora tá mandando muito bem ao lado do Edu Guedes no programa The Chef da Band. Eu tô falando do Lucas Salles. Lucas, um abraço pra você, seja muito bem-vindo aqui no Trago Verdade, é um prazer enorme. Aliás, Lucas, a gente já dividiu algumas pautas na Noite do Rio, na época que eu trabalhava cobrindo os eventos na noite, e ele trabalhava no CQC, obviamente que ele não se lembra, porque a gente não se conhecia, mas eu sempre admirei o trabalho dele, é um cara assim, é um talento, é um cara assim, genial. Muito prazer ter você aqui com a gente, Lucas. Oi, Léo, tudo bem? Bom, eu sei que você gosta de saber das notícias, das fofocas, de tudo que acontece nos bastidores, por isso, tô aqui pra te responder. Você tá bem, Léo? Oi, Lucas, tá tudo bem sim na medida do possível, né? Porque a gente ainda tá vivendo esse período da pandemia, essa coisa toda do isolamento, mas na medida do possível tá tudo bem, graças a Deus. Lucas, pra quem ainda não te conhece, que eu acho assim que é pouco provável, né? Quase que impossível, mas fala pra gente um pouquinho do seu currículo, fala um pouquinho pra gente dos trabalhos que você fez até chegar agora no The Chef da Band. Então, eu tô aqui para responder as perguntas, né? Mas eu vou fazer essa apresentação aí rapidinho, que eu faço com a maior questão. Meu nome é Lucas Salles, eu tenho 26 anos de idade, trabalho na TV desde os meus 15, com muito orgulho, com muito prazer. E, cara, eu acho que eu já fiz de tudo aí um pouco e pretendo fazer muito mais. Já fui ator, atuei em novelas na Rede Globo, também atuei em filmes e longa-metragens, depois trabalhei como comunicador no programa CQC, da Rede Bandeirantes, depois do CQC trabalhei também no Pânico na Band, depois do Pânico na Band eu trabalhei na Vila, que é um canal a cabo aí do Multishow, que é o Multishow, trabalhei nessa série de humor com o Paulo Gustavo, incrível Paulo Gustavo. Depois da Vila eu trabalhei durante um bom tempo na Record, foi esse um ano aí que eu fiquei na Record, e também na Rede TV. Depois da Record e da Rede TV, eu volto pra Band com muito orgulho, muito feliz, de braços abertos pra casa, né? Pra minha primeira casa, a primeira casa onde eu fui um comunicador, volto pra ela, trabalhando agora no programa The Chef com Edu Guedes. Eu acho que essa apresentação foi boa, não foi, Léo? E aí, gostou? Olha, você parece um pouco comigo, viu, Lucas? Eu acho que em tão pouco tempo
tantas atividades, tantas funções, tantos trabalhos. Isso é muito bom porque faz com que a gente se torne cada vez melhor, com que a gente se desafie cada vez mais. Lucas, essa nova fase que você está vivendo ao lado do Edu, né, no The Chef, que eu acho que o Edu é um cara incrível, eu admiro muito o Edu. Como é que surgiu esse convite para você participar do programa ao lado dele? Então, como surgiu o convite, né? Boa pergunta, Léo. Eu tava terminando um trabalho na Rede TV, tava para terminar já. Eu ia seguir, inclusive, uma outra linha agora, uma linha de investimento mesmo. Eu tenho investido bastante aí no meu sonho de ser radialista, mas nesse caso eu não sou um radialista ainda. Eu sou um podcaster. Não ouve? Pois é, eu tenho vários também que eu ouço, tem várias emissoras fazendo podcast, e aí eu, ano passado, investi nisso, e esse ano eu lancei meu podcast e falei, bom, agora eu vou me dedicar. E aí surgiu um convite para fazer o programa com o Edu Guedes, nesse mesmo tempo. Eu já finalizando a minha passagem pela Rede TV, a primeira, né? Espero que estejam todos bem, espero que no futuro a gente se reencontre também, quem sabe como amigos, continuam amigos, inclusive de todos, né? Mas aí eu tava finalizando minha passagem pela Rede TV e aí a Band veio e fez o convite. E com esse convite é praticamente irrecusável. Praticamente não, é irrecusável. Pois é, e é como eu disse, o Edu é um cara assim de múltiplos talentos. Eu acho que ele é ímpar na arte do que ele faz, de ser apresentador e ao mesmo tempo ser culinarista, ser chefe, né? Porque é um desafio muito grande você comandar um programa de culinária, ainda mais um programa diário, e ter que se reinventar a cada receita, a cada nova edição. E eu acho que o Edu ele faz isso com o pé nas costas, com uma naturalidade que poucos conseguem fazer. Mas, Lucas, qual é a sensação de dividir com um cara desse tamanho que é o Edu, né? Você dividir o palco com ele, dividir cena. Como é que fica isso? Como é que é estar ali ao lado do Edu Guedes? Bom, agora que eu tô ali com o Edu e me sinto muito feliz, né? Eu tenho a experiência de poder aprender com ele, Léo. É muito bom aprender e representar muitas pessoas nas suas casas que às vezes não tem tanto conhecimento assim. Conhecimento muito simples, como por exemplo, como tirar o soro da lata de creme de leite. Muita gente, por mais incrível que pareça, não sabe. E um programa de culinária tá aí para atender a todos. Como o próprio Edu Guedes diz, a cozinha é para todos, não só para alguns. Adorei, Lucas. Agora convido o público aqui do Trago Verdades, os nossos telespectadores, para acompanharem o The Chef na Band, né? Bom, o The Chef passa na Band, inclusive também na Band Internacional, de segunda a sexta, às 9 às 11, das 9 da manhã às 11 da manhã. Eu não sei qual é o horário na Band Internacional, espero que seja por aí. E também tem, é claro, as nossas redes sociais, em todas as plataformas, o user é o mesmo, @TheChefComEdu. Espero que você siga, hein, Léo? Por favor, segue lá, Léo. Eu vou seguir sim, Lucas. Deixa a gente acabar o programa aqui, que eu vou correndo pegar o celular para saber tudo que rola nas redes sociais do The Chef. Valeu, gente. Um mega beijo, brigadaço. E vida longa é o seu programa e, é claro, a USBR TV. Ou USBR TV, né? Eu ainda não sei como falar. Eu tô aprendendo inglês ainda, Léo, desculpa. Então somos dois, Lucas, porque, olha, antes de entrar para o USBR TV, né? Onde eles falam bastante inglês, apesar de ser uma TV brasileira, mas, enfim, está nos Estados Unidos, então a TV precisa falar inglês. Mas antes da USBR TV, eu só falava inglês cantando. Aliás, o meu forte de inglês ainda é na música. Me manda cantar uma música em inglês que eu canto maravilhosamente bem. Não sei se é naquele Embromation, mas eu canto maravilhosamente bem. Agora, para falar, é um pouquinho mais complicado. Mas falei direito, né? Falei, ai que bom que eu falei direito. Então, ó, vida longa, eu sei que a emissora acabou de completar um ano e desejo milhares de anos pela frente pra você, pro seu programa, pro Paulo Sérgio, pra todo mundo. Um beijo, Léo, fica com Deus e obrigado pela moral, valeu. Muito obrigado, Lucas, por você ter participado aqui com a gente do Trago Verdades. Te admiro, acho você, assim, como eu disse no começo, um cara talentosíssimo. Parabéns, muita sorte, muito sucesso. Um grande abraço pro Edu Guedes e vida longa ao The Chef, que, aliás, eu curto de montão. Hoje a gente destaca um momento histórico na teledramaturgia brasileira, a série Sob Pressão, Plantão Covid.
que exibiu para o grande público um show de interpretação dos atores, além de uma prestação de serviço fundamental nesse período de pandemia do novo coronavírus. Destaque para Marjorie este ano como a doutora Carolina e a carga emocional que ela dividiu com a gente de casa. O programa foi gravado em agosto nos Estúdios Globo, seguindo os protocolos de segurança. E mais do que uma série, Sob Pressão é um programa que merece demais o nosso respeito e muitos aplausos. Dança dos Famosos 2020, o quadro já começou, mas olha, nas redes sociais são poucas as pessoas comentando a respeito da participação dos artistas, né, do desempenho dos artistas. Eu não sei o que está acontecendo. Aliás, eu sei o que está acontecendo sim, porque é muito nítido a gente perceber a falta de empolgação de todo mundo, não só de quem está lá no palco do Domingão, mas também do grande público. Então, acho que diante disso tudo que está acontecendo, da pandemia, dos protocolos exigidos pela Globo para que os participantes estejam ali, né, seguros, né, os artistas estejam seguros com seus instrutores e tudo, tem essa pressão toda em cima da volta do entretenimento, em cima da necessidade quase que emergencial de programas novos, de novas produções, de novo conteúdo no ar, porque a TV Globo, uma TV aberta, não pode ficar, por exemplo, como o canal Viva, vivendo só de passado, né? Então, isso tem incomodado um pouco a direção, então existe uma necessidade assim quase que veloz para que tudo volte ao normal, entre aspas, porque a gente sabe que esse normal é algo que, enfim, ainda vai demorar bastante, mas no começo da dança, eu achei até o elenco bem fraco, mas aí tem aquela questão toda de que os participantes precisam estar em São Paulo, onde o programa, né, é feito, é transmitido, é gravado ao vivo, então assim, não pode ter participante pegando ponte aérea, fazendo aquela loucura toda, então eles optaram por participantes ali mesmo de São Paulo. Eu acho que isso enfraqueceu um pouquinho, porque não ficou assim uma seleção maravilhosa. A gente tem ali, por exemplo, a Danielle Vinitz, que é bailarina, cantora, atriz, e que, enfim, talvez até leve o prêmio por causa do seu desempenho, do seu histórico. Mas a falta de animação, a falta de empolgação tem incomodado bastante. Nessa semana passada, os participantes, o time feminino, já apareceu sem máscara. O uso da máscara, tanto nos ensaios quanto no palco, estava incomodando um pouco, porque dificulta, né? Como é que você vai dançar, ainda que você tenha técnicas, né? O participante tenha técnicas de respiração, tenha técnicas de postura. A boca é fundamental até para poder passar a empolgação, para poder passar o personagem da dança, do passo escolhido, do ritmo escolhido. Então, nessa semana passada e a partir de agora, os participantes não usam mais máscara, o que também acaba preocupando mais ainda a direção da Globo, porque, enfim, é contato físico, são pessoas próximas umas das outras, então isso tudo me faz pensar assim, será que vale a pena? Será que a gente não está se precipitando em querer voltar rapidamente com tudo? Será que a gente tem estrutura para poder voltar com tudo? Será que a gente tem já conhecimento, inteligência? A gente sabe que não, porque o vírus é uma coisa muito nova, muito recente, então a gente espera que, no decorrer da temporada, até mesmo os próprios participantes comecem a se soltar mais um pouquinho para que a dança 2020 flua de uma forma assim menos tensa, né? Porque o clima realmente tá tenso, a gente sente que tá tenso. E falando em tensão, já foi decidido em definitivo, segundo o colunista do jornal o Globo, Anselmo Góes, que não vai haver carnaval no Rio de Janeiro no ano que vem, em 2021. Numa nota que ele publicou no jornal o Globo, ele afirma que a Marquês de Sapucaí vai entrar em obras, né, a Passarela do Samba, e as obras começam agora em dezembro, e o Sambódromo do Rio só vai ficar pronto em abril, o que leva, logicamente, a crer que o carnaval que deveria acontecer em fevereiro, que estava naquele jogo de acontece, não acontece, acontece, não acontece, não vai acontecer pelo menos até abril. Ainda existe aquela esperança, né, aquela gotinha de esperança de que o carnaval aconteça em julho ou junho, talvez, não sei, mas é algo assim muito um pouco surreal para quem conhece de samba, para quem conhece da produção do carnaval e da necessidade que tem de se ter um tempo para poder produzir uma festa bonita, né? Então, por enquanto,
não tem mesmo carnaval no Rio de Janeiro. Essas obras, gente, elas são para atender às solicitações do Corpo de Bombeiros, que a partir dessas obras, o Corpo de Bombeiros vai poder emitir o certificado em definitivo para o funcionamento do espaço. Tinha muita coisa para melhorar no Sambódromo do Rio, estava completamente abandonado. A gente vem aí, principalmente nessa gestão municipal agora, que o prefeito, por cunho religioso, não tem uma simpatia com a festa do carnaval, que é uma festa que vai além da questão política, né? Eu vejo isso, faz parte da nossa cultura do Rio de Janeiro e da cultura do Brasil. E eu acho que religião também é cultura, então não dá para você separar muito as coisas, mas a gente teve alguns problemas em relação à gestão do espaço, e aí passa do município para o estado, do estado para o município, enfim. Agora vai ter obra no Sambódromo, o Sambódromo vai passar por recuperação e não tem carnaval, por enquanto, em 2021 no Rio de Janeiro. Pelo menos não no Sambódromo, né? Vai que alguém apareça aí com uma outra ideia. Bom, gente, uma notícia triste aqui. Morreu nessa sexta-feira o ator e diretor Cecil Thierry. Ele tinha 77 anos, morreu em casa e sofria do mal de Parkinson. Ele era filho da atriz Tônia Carreiro, que morreu em 2018. O Cecil, ele foi conhecido pelos diversos trabalhos que ele fez na televisão, no cinema, no teatro. Um cara, assim, de múltiplos talentos, um cara incrível, um profissional muito sério, muito dedicado, e que fez mais de 20 novelas. E dentre essas 20 novelas, uma novela que me marcou bastante do Cecil foi A Próxima Vítima, quando ele interpretou o Adalberto, que, aliás, era o assassino misterioso da novela, essa novela de 1995, se eu não me engano, né? E que, infelizmente, deixou a gente. O que a gente pode desejar daqui é que o Cecil faça uma boa viagem de volta para casa, ele deixa um legado dentro da nossa história, da teledramaturgia, do teatro, da nossa cultura em geral, um legado muito valioso, e eu acho que é isso que é importante, né? É a gente passar por essa vida, deixar uma mensagem, uma mensagem bonita, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de empolgação, e o Cecil fez isso muito bem dentro das artes que ele comandava. Então, que ele faça uma boa viagem de volta para casa. Os nossos sentimentos aqui do Trago Verdade a todos os familiares. Ele deixou 4 filhos, então, assim, é muito difícil a gente perder alguém, principalmente nessa pandemia, porque tem questões de velório, não pode mais ter velório, tem aquela coisa da aglomeração em cemitério, enfim, uma série de fatores, mas o mais importante é que o caminho dele de volta seja de muita luz e de muita, mas muita prosperidade. E antes de ir embora, eu queria deixar um recado para você que está assistindo a gente, para você que acompanhou o nosso programa todo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter você aqui com a gente no nosso Trago Verdade. Nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, é dia das crianças, mas também é dia de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do nosso querido Brasil, do nosso querido, tão sofrido, tão maltratado, mas tão valente Brasil. Eu queria que nesse dia, independente da sua religião, independente da sua crença, independente se você acredita ou não em Nossa Senhora de Aparecida, mas se você acredita em você, já é um bom começo, já é um bom caminho andado. Eu queria que nesse dia você, aí do outro lado, fizesse uma reflexão a respeito sobre a sua importância no seu país, a sua importância no meio onde você vive. E eu acho que isso tudo começa pela nossa importância dentro da nossa própria casa. Então, nesse momento em que a gente passa, onde está todo mundo tão sensível, está todo mundo com os nervos à flor da pele, a gente não tem vacina, a gente está numa pandemia, a gente tem muitas informações desencontradas, governos que não conversam entre si e que batem cabeça o tempo todo, e no meio disso tudo estamos nós, né? Então acho que nesse dia 12, já que é feriado, aproveite para fazer uma reflexão sobre a sua importância, sobre o que você representa para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que gostam de você, porque independente da sua crença, como eu já disse, o importante é a energia que você produz, é a força que você produz. E nesse dia em especial, em que é comemorada a Nossa Senhora da Aparecida, né, a padroeira do Brasil,
Muitas pessoas estão unidas no mesmo pensamento, numa mesma corrente de positividade, estão unidas em manter acesa essa chama que eu acho que, independente do que a gente esteja passando, em momento nenhum pode se apagar. Então aproveite o seu feriado, faça a sua reflexão, que Nossa Senhora de Aparecida abençoe todo esse Brasil, toda essa gente bonita, essa gente guerreira. Tá difícil para todo mundo. Ainda não passou, uma hora vai passar e nós estamos juntos nessa. Na semana que vem eu volto com muito mais verdade aqui no nosso programa. A gente tem um encontro marcado, viu? Até lá!